Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. É sempre um privilégio nós podermos estar aqui falando do amor de Deus, aprendendo ainda um pouco mais daquilo que Ele deseja nos ensinar. E é isso que nós rogamos nessa noite. O Senhor fale ao nosso coração e que estejamos prontos a ouvi-lo e a atendê-lo, a fim de que possamos também honrá-lo. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do verso 1 até o versículo 19. O pastor Nicolas, com a sua voz possante, vai fazer a leitura para a gente. Segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do verso 1 até o 19. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não, não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de curvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor o teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Amém. Senhor Deus, eis a tua palavra, usa o teu servo e fala no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa história é fenomenal. E como título da mensagem de hoje, propus falar sobre as peculiaridades do temperamento de um homem antes e depois do seu encontro com Deus. É importante notarmos que havia
um porém, um entretanto, na vida de Naamã. E assim, nas nossas vidas também, isso não é diferente em determinadas circunstâncias. Os entretantos, na vida da humanidade, podem demonstrar nossas limitações, nossas fragilidades. Ocorrem em diversas áreas da nossa vida, envolvem a nossa saúde, envolvem a família, envolvem o trabalho, envolvem a igreja, dentre tantas coisas. Essas lacunas em nossa vida nos levam ao sofrimento físico, sofrimento emocional, sofrimento de toda sorte, mental. Nos sentimos, então, sobrecarregados emocionalmente, sentimentalmente, afetados em desequilíbrio em alguns momentos da nossa própria vida. Somos, então, vulneráveis, e isso é comum à natureza humana, essa vulnerabilidade que todos nós temos e trazemos conosco. Afinal de contas, a nossa humanidade é frágil. E com Naamã não foi diferente. É interessante notar que o texto de 2 Reis nos apresenta um personagem que nós já dissemos, por nome Naamã. Ele era o supremo comandante dos exércitos da Síria, um oficial de alta patente, estrategista por excelência, gozava de grande prestígio diante do seu rei e diante dos seus comandados. Um homem corajoso, de grande riqueza, embora fosse um nome comum, o significado de Naamã é gracioso, justo. Então, ele trazia, inclusive no seu próprio nome, uma perspectiva incomum, acima dos parâmetros de normalidade de um ser humano. Ele tinha todas essas características que o tornavam quase que um super. Ao final do verso 1, entra em cena, então, a fatídica, conjunção adversativa. E nós vamos ler o primeiro versículo, que diz: Naamã, comandante dos exércitos do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dara vitórias à Síria. Era ele herói de guerra. Porém, e aí nós iremos começar a pensar nessa conjunção adversativa. Porém, ele era tudo isso que foi aqui colocado, mas tinha um porém, tinha uma singularidade. Ele tinha um entretanto na sua vida, assim como nós também as temos em nossa vida. Por vezes nós sabemos, podemos e somos muitas coisas, porém, nós não somos detentores de todo poder, nós não somos detentores de todo conhecimento, nós não somos detentores de quase nada. Na verdade, nós fazemos uso de determinadas coisas na vida da gente. E só Deus é dono de todas as coisas. Só Deus criou todas as coisas. Inclusive, criou a partir do nada. Diferente de nós, que por vezes, criamos a partir de alguma coisa. Deus não. Deus criou de maneira ex nihilo. Ou seja, a partir do nada, Deus criou.
criou. Louvado seja o nome do Senhor. E ele criou Naamã também. É interessante notarmos aqui, no verso 2, o texto nos apresenta, então, a personagem que, apesar de não apresentar, ou não ser mostrado, não ser revelado aí o seu nome, leva algo extremamente importante para Naamã. O texto, no seu versículo 2, diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levando cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa pessoa, ela é meramente apresentada a nós como sendo uma menina. E alguns comentaristas dizem, inclusive, que, de alguma forma, aparentava ser uma jovem, uma adolescente ainda, sem nome. É interessante notarmos que, ainda sem nome, ela conhecia o nome daquele que pode todas as coisas. E assim, conhecendo a esse Deus tão maravilhoso, ela apresenta a perspectiva de cura para aquela que era a sua dona, uma vez que ela era escrava. E essa mulher, que também nós não sabemos o nome, a mulher de Naamã, de certo, falou com Naamã da possibilidade apresentada por aquela menina. E Naamã, de certo, gostou daquela ideia. Até porque ele precisava de alguém que pudesse, de alguma maneira, livrá-lo daquela sua condição. Daquele porém que nós colocamos aqui inicialmente. Apesar de ter tudo que ele tinha uma doença que para a época era considerada uma das piores. Uma doença que alijava pessoas da possibilidade de conviverem socialmente. Importante notarmos que Naamã, ele era tão relevante para o reino da Síria, que ainda tendo essa doença, que alguns comentaristas dizem que poderia ser um tipo específico de lepra, que atacava principalmente a pele, ele ainda assim estava ao lado do rei da Síria. Tamanho era o seu prestígio. Entretanto, esse porém fazia com que Naamã não fosse uma pessoa completa. Muitas vezes nós temos alguns poréns que nos deixam também incompletos. Nós temos algumas dificuldades que nos levam a pensar, inclusive, que somos pessoas de menos valia. É claro que, diante de Deus, somos valorosos. Ele morreu por nós. Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não somos pessoas de menos valia. Somos pessoas importantes para Deus, ao ponto de entregar o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Mas o texto não para por aí. Essa menina sem nome, ela faz com que Naamã tenha, então, de certa forma, revigorada a sua esperança. A esperança de se ver livre daquele fardo tão pesado que ele carregava. Muito mais pesado, inclusive, do que as batalhas às quais ele tinha participado como general. E essa adolescente, então, muda de alguma forma a perspectiva de Naamã. Nos versos 4 e 5, Naamã, então, consulta o rei, o seu rei. Ele devia obediência a ele. E por ser um general de alta patente, obviamente, ele não
deixaria de levar ao rei aquele que estava, ao qual ele estava ao lado, e nós vamos verificar isso no caminhar aqui no texto. Ele era muito próximo do rei, e ele consulta ao rei. E aí, irmãos, acontece algo inusitado. O rei compra aquela ideia. Certamente aquele rei amava a Naamã. Ele queria que Naamã estivesse ou fosse curado de alguma forma. Mas acaba quase que por gerar um problema de Estado. Porque na sequência do texto nós veremos aí que o rei, provavelmente era Ben-Hadad II, o rei da Síria, ele ouve Naamã, ouve a sua consulta e resolve administrar o problema de chefe de Estado para chefe de Estado. Eu acho que nenhum nem outro entenderam aquilo que a menina tinha falado. Ela falou, vá até o profeta. E eles procuraram a instância de poder que eles julgavam ser maior que o profeta. Procuraram um rei. Por muitas vezes na vida da gente, nós estamos com um determinado problema e deixamos de levar o problema à pessoa que pode resolvê-lo. Nós caminhamos por caminhos que nos afastam daquele que de fato pode resolver as coisas, em todas as instâncias da nossa vida. Por vezes nós deixamos de levar as nossas petições em oração a Deus. E é um aconselhamento bíblico, né? Que nós devemos levar as nossas petições a quem? A Deus. Mas Naamã não conhecia a Deus. Ele queria simplesmente usufruir daquilo que Deus eventualmente poderia dá-lo. E na sociedade em que nós vemos muito disso, irmãos. Pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não têm relacionamento com Deus, mas desejam as suas bênçãos. Várias são as expressões que nós ouvimos no nosso cotidiano. Para que você vai à igreja? Eu vou lá buscar a bênção. Alguém já ouviu isso aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Bastante pessoas. Eu vou à igreja buscar a bênção. Tudo bem, ótimo. Mas nós estamos aqui e nós estamos na igreja, na presença do Senhor, não é somente para buscar a bênção de Deus. É para louvá-lo, para adorá-lo, para falar de quem Ele é. É isso que nós fazemos aqui na igreja. Mas Naamã, como seu rei, também não compreendia isso. E ele escreve uma carta e envia, juntamente com Naamã, para o rei de Israel. E aí inicia-se o que seria possivelmente esse problema de Estado. Seria um problema diplomático. E aí, o mais interessante de tudo, quando o rei recebe a carta, meus irmãos, o texto nos diz que ele praticamente entra em parafuso. Ele se vê apertado e o texto, por si, já nos fala daquilo que o rei de Israel, então, passou. Está lá no versículo 6. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que eu cure da sua lepra. Irmãos, imaginem o desespero do rei de Israel. Eles mandaram a carta para o endereço errado. O rei enviou a carta para o endereço errado, para a pessoa errada. E aí, por isso disse anteriormente, de quase que gerar um problema diplomático. Porque o rei, de maneira desesperada, conforme o verso 7 nos mostra aqui, e diz: tenho lido
tenho lido o rei de Israel, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. O desespero do rei foi tão grande que ele rasgou as suas roupas, e naquela cultura esse ato tinha um significado forte, desesperador, exatamente isso. E o rei então rasga as suas vestes, mas a história não para por aí. Eliseu, o homem de Deus, toma conhecimento da situação difícil do rei e intervém. E aí, irmãos, a carta chega à pessoa certa, ao endereço correto. É por isso que eu disse anteriormente, não adianta nós enviarmos os nossos pedidos ou as nossas cartas àqueles que não têm poder para resolver. Temos que enviar as nossas necessidades àquele que tem, de fato, poder, que é o nosso Deus. Aqui a carta chegou até o homem de Deus. O texto não nos diz como, mas muito provavelmente Eliseu estava por perto do rei. E tomando conhecimento do desespero do rei, então, toma o lugar de homem de Deus e assume, então, a responsabilidade. Mas o texto continua. Eliseu toma conhecimento, então, dessa dificuldade, desse quase problema de Estado. E resolve, então, tomar a iniciativa, obviamente guiado pelo Senhor, de fazer a coisa certa no momento certo. Chama a responsabilidade para si, pois sabia que determinadas ações não poderiam, ser realizadas se não fossem pelo próprio Deus. Por isso, devemos ter essa consciência. Determinadas coisas só Deus pode fazer. E é por isso que a gente tem que enviar as nossas cartas para o endereço certo, através da oração e da súplica. Muito bem. Lá no verso 9, o homem que se apresenta, então, ao profeta, ainda não havia entendido o recado simples e objetivo daquela menina, a que procurasse o homem de Deus. Se nós retrocedermos um pouco aí no texto, nós vamos verificar que Naamã, ele vai com carros, cavalos, com presentes, ele faz quase que um desfile militar, para mostrar então o seu poder. Ele se arrogava desse poder, achando que isso daria a ele a possibilidade de ter o seu problema resolvido de alguma maneira. E aqui nós começamos a entender, então, o motivo pelo qual nós falamos dessas peculiaridades de um homem antes e depois da sua mudança. Um homem que não conhecia Deus e que passa então a conhecê-lo. Até aqui ele ainda não conhecia. E é por isso que ele se arvorava do seu poderio militar, ele se arvorava da sua posição dentro do exército do rei da Síria, que era um dos exércitos mais poderosos da época. E ainda não tinha a capacidade de entender o poder de Deus e aquilo que seria feito na própria vida dele. Só para que nós tenhamos aqui alguns dados,
além de todo esse séquito que estava com Naamã, ele levou alguns presentes, né, conforme nós já vimos, para nós termos uma ideia aqui, 10 talentos de prata, equivalente a 350 quilos de prata aproximadamente. 6 ciclos de ouro, aproximadamente 68 quilos de ouro. E ainda 10 vestes, que nós poderíamos considerar hoje sendo da alta costura. Algo de muito valor. Mas que para o profeta não fez diferença nenhuma. E o texto nos diz, e eu não vou ler para que nós possamos ganhar tempo, que o profeta nem o recebeu. O profeta apenas enviou um dos seus servos e disse para ele, olha, fala para Naamã, para ele ir até o Rio Jordão e mergulhar ali 7 vezes. E aí, irmãos, como não poderia deixar de ser, Naamã, arrogante como era, rasgou o verbo. Mas não é possível. Eu vim de um lugar cujos rios são maravilhosos. Eu tenho pelo menos 2 rios lá que são infinitamente maiores, mais límpidos, mais transparentes, mais saudáveis que esse riachozinho aí chamado de Jordão. E é claro que eu tive a curiosidade de pensar aqui no nome, né, desses rios e o seu significado. O rio Abana era conhecido também como Rio Dourado. E o Farfar era conhecido como Caudaloso. E o próprio texto já nos diz que as suas águas eram límpidas, diferentemente do Rio Jordão, que era um riachinho, comparado com esses. E ainda com as suas águas túrbidas. Não por acaso, por não conhecer aquilo que Deus desejara fazer com ele. Naamã, então, mais uma vez, demonstra a sua arrogância e aquilo que ele era. E fala, não, eu não vou mergulhar nesse rio, Mequetrefe não. Aliás, o Rio Jordão, também conhecido como rio que desce. E aqui nós podemos entender isso com facilidade, dado a geografia daquela região. O Rio Jordão estava abaixo do nível do mar, inclusive. E desaguava no Mar Morto, que está a cerca de 740 metros aproximadamente abaixo do nível do mar. Mas não por acaso Deus desejou que Naamã passasse por aquela circunstância. Ele fosse se lavar exatamente naquele riozinho, que segundo Naamã era um riozinho Mequetrefe, porque Deus queria que ele descesse do seu pedestal. Deus desejava mostrar para Naamã que não era o rio que estaria resolvendo o problema dele, mas a própria mão de Deus intervindo e produzindo ali um milagre. E foi exatamente isso que aconteceu. Embora ele tenha ficado chateado, constrangido, reclamando dessa fala do homem de Deus, do profeta, de Eliseu, ele foi então aconselhado pelos seus aqueles aos quais ele era superior, os seus comandados. E eles disseram para ele, Naamã, se o profeta tivesse dito a você que você deveria fazer algo difícil para se livrar dessa doença maldita, você não faria? Quanto mais mergulhar 7 vezes no rio, algo simples, faça. E aí eu aprendo uma outra lição, irmãos. Deus usa determinadas pessoas, ainda que nós pensemos que elas são de menor escalão, para nos ensinar que obedecer a Deus é muito melhor para nós. E foi isso que aconteceu. Ele foi, então, apesar da sua desconfiança, apesar da sua incredulidade, e mergulhou 7 vezes naquele rio.
E o texto nos fala, e eu não vou ler novamente, porque nosso tempo já está exíguo, que eles, ao sair do 7º mergulho, ele já saiu das águas totalmente limpo, purificado. Inclusive, o texto nos fala que ele saiu das águas com uma pele semelhante à pele de criança. Isso é impressionante, irmãos. Só o poder de Deus pode fazer esse tipo de coisa. É óbvio que nós temos hoje vários tipos de tratamentos possíveis para várias enfermidades. Entretanto, você passar por uma enfermidade dessa natureza e ser automaticamente limpo, totalmente limpo, instantaneamente, só Deus pode fazer. E é por isso que é chamado de milagre. A ciência não pode. A medicina não pode. Todos nós temos as nossas impossibilidades, mas Deus pode todas as coisas. E foi exatamente isso que ele fez na vida de Naamã. Aquele homem prepotente, orgulhoso, teve então a visão do poder de Deus. E é exatamente isso que acontece conosco, irmãos. Quando nós tomamos consciência de quem é Deus e daquilo que Ele é capaz de fazer. Essa perspectiva muda, então, a nossa vida. E nós vamos observar que, a partir do verso 14, Naamã começa a ter, então, a mudança da sua vida. O que nós poderíamos, inclusive, chamarmos de metanoia, mudança de mente. Ele passa a ter a sua vida transformada e entende que foi transformada pelo poder de Deus. Naamã reconhece, então, a infinita grandeza de Deus. E pode, então, de fato, ter aí mudança. Nós vamos ler os versos 15 e 16. Vamos lá? Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço, aceita um presente do teu servo. Observem que mudança radical, aquele homem que arrogava para si o poder, aquele homem que se achava a última bolacha do pacote, agora ele tem uma outra noção de si mesmo, e ele tem uma outra noção de Deus, e ele tem uma outra noção do outro. Ele se apresenta então ao homem de Deus, ao profeta, como um seu servo. Se antes ele chegou como general, como todo-poderoso, agora ele se apresenta como servo. Essa é a mudança, irmãos, que acontece na vida daqueles que têm um encontro com Cristo, que têm um encontro verdadeiro com Deus, através de Cristo Jesus. A pessoa deixa de ter a sua autoconfiança acima do parâmetro da normalidade. A pessoa deixa de arrogar-se daquilo que ela eventualmente construiu ou é, e passa então a entender a grandeza e o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 18, nós temos então uma outra fala. Nisto perdoe o Senhor, o teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também
me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe-me o Senhor a teu servo. Claro que eu estou correndo um pouco aqui para nós chegarmos ao final, mas quando Naamã tem a sua vida transformada, o seu pensamento transformado, ele pede então ao homem de Deus que aceite os seus presentes, e o homem de Deus diz não. Por 2 vezes ele insta com ele, e ele diz não. E aqui eu entendo aquilo que o profeta desejou mostrar a Naamã. Olha, ainda que você conheça a Deus, eu quero que você tenha plena convicção de que não foram os seus presentes, de que não foram os seus soldados, não foi o seu séquito que você trouxe até aqui para demonstrar o seu poder, mas foi o Deus Todo-Poderoso quem realizou tudo na sua vida, ao ponto de deixar você novo como a pele de uma criança. É assim que Deus faz conosco em determinados momentos, irmãos. Quando nós nos arvoramos na nossa própria capacidade, por vezes nós recebemos uma bordoada, para que nós então caiamos do nosso pedestal e de fato coloquemos aquele que tem o direito de estar lá, é o Senhor nosso Deus. E aí, conforme lemos aqui no verso 18, uma das prerrogativas de Naamã era acompanhar o seu rei para que ele pudesse prestar culto ao seu Deus, chamado Rimom. E ele era obrigado a fazer isso. Ele já tinha pedido anteriormente aqui um pouco da terra de Israel para que ele pudesse erigir um altar ao Deus verdadeiro. E ainda disse mais, que não haveria de adorar a outro Deus que não fosse o Deus de Israel, porque ele entendera que esse era o único Deus. E é isso que nós entendemos, irmãos. Nós servimos, seguimos, adoramos ao único Deus verdadeiro, Senhor dos céus e da terra, Criador nosso. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Naamã entendera isso. E o servo do Senhor, então, ao final de tudo, lá no verso 19, disse a ele: vai em paz. Interessante notarmos a paz que nos é oferecida é a paz que excede ao entendimento humano, conforme as Sagradas Escrituras nos mostram. É nessa paz que nós vivemos, a paz apesar das aflições, a paz apesar das dificuldades. Essa é a paz que excede ao entendimento. É nessa paz que nós vivemos, por conhecermos a Deus, por sabermos quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer pelos seus filhos. Em 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Nós encontramos o seguinte texto, para finalizarmos aqui. Diz assim o texto: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Aqui Samuel estava falando a questão da desobediência de Saul. E aqui ele coloca, e ainda que Saul fizesse sacrifícios e tudo mais, Deus não recebia, porque importa mais
a obediência a Deus. É isso que Deus deseja de nós, a nossa obediência. Naquilo que Ele determinar, nós devemos realizar conforme a sua vontade. E mais ainda, João 14:15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É o que o Senhor Deus deseja dizer para nós nessa noite. Se nós amamos de fato a Deus, nós devemos guardar os seus mandamentos, nós devemos obedecê-lo. Em Atos 5:29, diz também, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles estavam numa circunstância de tremenda aflição, passando por dificuldades, mas a afirmativa deles foi exatamente essa. Antes importa obedecer a Deus que os homens, e é isso que nós devemos fazer. Quando nós temos o contato com Deus, quando nós aprendemos sobre Ele, quem Ele é, nós devemos então obedecê-lo. De fato, é melhor aprender com o erro dos outros. Isso é bastante inteligente. Aprendamos então com Naamã a obedecer a Deus. Aprendamos aqui com os apóstolos a obedecer a Deus naquilo que Ele requer de nós. Naquilo que nós precisamos então realizar para o reino de Deus. Como disse inicialmente, trazemos em nossa vida ou em nossa vivência os nossos poréns. Qual é o seu? Qual é o seu porém? O que tem atrapalhado, impedido que você tenha uma vida de plena comunhão com Deus? O que tem impedido que você receba a bênção do Senhor de maneira tranquila? Precisamos então ter uma vida sarada, uma vida curada, transformada, assim como foi a vida de Naamã. Naquele momento em que ele se entregou à vontade de Deus, ele teve o seu corpo e a sua alma ao mesmo tempo curados. Ele teve então uma mudança radical, uma transformação tremenda na sua maneira de agir, na sua maneira de ser. E nós precisamos agir e sermos também assim. Precisamos obter essa transformação. O que tem, então, nos impedido de sermos obedientes a Deus? Vida com Deus não é ausência de turbulência, não é ausência de dores, de problemas, mas é garantia de socorro. Socorro bem presente no momento da tribulação, no momento da angústia. Essa é a garantia que nós temos do Senhor nosso Deus. Como não poderia deixar de ressaltar que o Senhor nos transforme em portadores das boas novas, como aquela menina que, ainda que sem nome, desconhecida, uma escrava, e entretanto, conhecia e servia a Deus. Apesar das circunstâncias, ela pôde transformar a vida de uma pessoa. E é isso que Deus requer de nós a cada dia. Que através da obediência a Ele, conhecendo a Deus como Ele é, possamos então realizar a sua vontade. Assim como Deus desejou mudar a vida de Naamã,
Ele deseja também demonstrar a nós, nesse tempo, nos dar uma nova vida, cheia de esperança, amor, paz, conforme o que nós encontramos em 2 Coríntios 5,17, que diz: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai Santo, nós te damos graças, ó Deus, pela Tua palavra. Nós te damos graças, ó Deus, pelo Teu amor para conosco. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso e ainda assim o Senhor olha para nós com olhos de misericórdia. E assim como o Senhor olhou para Naamã no passado e limpou a sua pele, o seu corpo, limpou também o seu coração. Que o Senhor venha limpar o nosso coração ainda mais. E que nós nos tornemos pessoas que têm profundidade em conhecer ao Senhor. Pessoas que têm um relacionamento íntimo contigo, de tal sorte, ó Deus, que sejamos bênçãos para outras pessoas. Que o Senhor nos use, ó Deus, como servos teus, assim como o Senhor usou aquela criança, ainda que sem nome, desconhecida, mas que fez a tua obra por obedecer ao Senhor. Que o Senhor nos use, Deus, para glorificarmos a Ti. Que o Senhor nos use com toda a força do nosso ser, do nosso coração, de tal modo, ó Deus, que nos entregamos a Ti verdadeiramente. Que saiamos, ó Deus, da nossa comodidade e nos apliquemos em pregar a Tua palavra, e nos apliquemos em levar as boas novas àqueles que ainda não têm o Senhor. Que nós não fiquemos apenas para nós, com o conhecimento de Ti, mas que nós possamos levar esse conhecimento a outras pessoas, através da nossa vida, através do nosso ser, através daquilo que nós praticamos. Se dizemos que somos crentes em Cristo Jesus, que nós possamos agir também assim, ó Deus. Que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor abençoe a Tua igreja de tal sorte, ó Deus, que possamos ser uma igreja ainda mais relevante onde nós estamos aqui, ó Pai. Que o Senhor use a cada um de nós naquilo que nós temos, ainda que seja pouco, mas que usemos tudo para louvarmos e engrandecermos o Teu nome. Ó Deus, abençoe a Tua igreja. Fala ao nosso coração, ó Deus, e não permita que nós continuemos com os nossos braços cruzados, mas que nós possamos, então, desejar, ó Deus, realizar a obra que convém a nós. Somos Teus servos, e se somos Teus servos, temos que trabalhar para o Senhor. Que o Senhor coloque essa mensagem no nosso coração. Que o Senhor coloque esse desejo de servir a Ti no nosso coração. Coloca obediência em nós como servos Teus, para a honra e glória do Teu nome. É que oramos em nome de Jesus. Amém.